Paz do Senhor, igreja. Amém. É uma alegria retornar a esta casa. Comumente os irmãos que tiveram a oportunidade de celebrar juntamente comigo nesse lugar já ouviram um pouco do meu histórico, sobretudo no que tange ao percurso da minha infância, pré-adolescência e adolescência na Assembleia de Deus, mais precisamente ali no bairro do Pirambu, depois servindo ao Senhor em Olavo Bilac, João 23, e o Senhor vai mudando o curso da nossa história de acordo com a sua vontade, de maneira que tanto no que tange ao rito do culto, à liturgia, isto me é muito familiar e leva-me a fazer retrospectivas maravilhosas e extraordinárias a despeito da minha caminhada com o Senhor. Eu quero então, tendo em vista hoje o momento de ceia, e a gente sabe em relação ao tempo e a outra parte do cerimonial da ceia, eu quero então aproveitar os momentos e já partilhar com você o livro do Apocalipse, o capítulo de número 19. Glória a Deus. Esse barulho de folhas é muito interessante. Digo assim porque a gente está na era da modernidade, então comumente existem espaços que esse barulhinho já se perdeu. Geralmente a leitura como a gente é de uma geração que gosta do papel, é muito interessante a gente ouvir esse barulhinho dos irmãos folheando a escritura. Externar a alegria no ponto de vista daquilo que nós acreditamos, os dons espirituais, línguas, revelação, tudo aquilo que nós pentecostais adoramos fazer na presença de Deus. Mas no culto de doutrina e no culto de Santa Ceia, eu sempre trago à memória as palavras de Paulo concernente ao culto racional. Isto é aquele momento em que a gente precisa buscar no topo a nossa maturidade cristã, para refletir a despeito da nossa vida diante de Deus, da nossa missão enquanto nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus, da nossa espiritualidade de que para além das paredes do templo, ela precisa estar com as suas chamas acesas. Então nós falávamos na quinta-feira, e eu quero fazer uma construção com os irmãos, me apoiando nessa leitura especificamente, mas apenas fazer uma construção para que seja nesse instante objeto da nossa reflexão, já que a Santa Ceia é esse método de introspecção, de autoanálise, de exame de consciência da nossa espiritualidade. E eu sei que é complicado, irmãos. Olha, eu vou te dizer algo: maturidade não é coisa de gente nova e nem de gente velha. Escute o que eu vou te dizer. Maturidade não é medido pelas funções, pelas credenciais. Pode ser que nós tenhamos alguém que tenha um nível de maturidade espiritual, permita-me, pastores, presbíteros, evangelistas e diáconos, muito mais do que nós que temos a responsabilidade de lidar. E como é que se percebe isso? Ora, eu lembro-me muito, eu sempre faço essa comparação. É perceptível a maturidade espiritual pelos frutos. Mas a ciência, especificamente na sociologia, Rousseau, ele é um filósofo, sociólogo, que diz assim: para conhecer os homens, e é muito didático, pedagógico no comportamento do cristão, nesse sentido,
Para conhecer os homens é preciso primeiro vê-los agir, porque o tempo define o homem. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e temos uma apatia e achamos que pelo fato dela ser mais introvertida, ele não é um homem de Deus ou não é uma mulher de Deus. Às vezes porque não fala em línguas constante, mas dentro de si ela ou ele conserva os frutos do Espírito. O juiz da igreja se chama Jesus, o Salvador. Então assim, maturidade não é coisa de gente nova e nem de gente velha. Biologicamente falando, maturidade é coisa de gente. Uns têm, outros não têm e outros nunca terão. Mas a finalidade da palavra, de maneira espiritual, pedagógica, é proporcionar um crescimento maduro na noiva do Cordeiro. Amém? Então eu vou fazer uma construção exatamente a despeito do que nós havíamos falado, irmãos. Nós hoje, todos nós estamos vivendo a simbologia, o que no Antigo Testamento é nominado como antitipo, no Novo Testamento é simbolizado como tipo, a mesa. Nós temos nesse momento e nesse encontro 3 propostas que eu gostaria que vocês caminhassem comigo no que tange ao culto racional. Lembro-me de Agostinho de Hipona, que corrobora também com o apóstolo Paulo. Ele diz que o homem é mutável e perecível, não pode ser o avalista do conhecimento. Portanto, é necessário compreender para crer e crer para compreender. Então você precisa sair desse culto, voltando para a sua casa, se Jesus permitir, ele não voltar, dizendo assim: Deus falou comigo pela palavra, a sua revelação comunicou ao meu espírito. Afinal de contas, o que nós estamos lutando e trabalhando não é para que possamos viver o paradoxo e o antagonismo que a igreja de Corinto viveu. Uma igreja que achava que era espiritual, mas era carnal. Não, nós queremos profetizar que essa igreja em Messejana é uma igreja espiritual. Homens e mulheres comprados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que são educados pela palavra para viver um relacionamento sólido com o Espírito Santo. Todas as vezes que eu olho para a mesa tem uma missão, porque ela é um sinal de encontro e comunhão. Eu consigo ver isto na antropologia social. Como pastor, por exemplo, a família sentado à mesa em um lugar de encontro. Claro que eu faço um resgate da minha ancestralidade quando eu penso, por exemplo, na minha adolescência visitando os meus avós, e ela preparando a mesa, e por mais que estivesse os meus pais, os meus tios, vovó só servia a mesa quando vovô chegava. A satisfação era o lugar de encontro para que aquele momento fosse desenvolvido comunhão. Claro que hoje tu percebes quando eu falo isso, em razão da ruptura que temos, da divisão, dos gostos, dos apetites, das crises existenciais, da doença emocional, dos altos e baixos, de gente que muitas vezes procura um diagnóstico médico para lidar com um diagnóstico para o físico. Procura as mais diversas especialidades, cardiologia, pneumologista e afins. Mas às vezes quem está doente é a alma, é o espírito. Eu fico pensando então simbolicamente, e isto se materializa nos frutos, no comportamento. Vamos imaginar então se no final desta mensagem o pastor fizesse um apelo de natureza conciliatória e dissesse: há alguém que está, por exemplo, com uma ferida na alma. Você está brigado com o marido com a esposa, com o filho, o pai com o filho com o pai.
Existe, por exemplo, um irmão que se senta ao seu lado e já não se senta mais, porque você não suporta estar ao lado dele. Você não consegue, por exemplo, caminhar com ele. Você não consegue, por exemplo, ensaiar com ele. Se ele estiver no ambiente, no espaço, na mesa que você está, você se desloca para o outro ponto geográfico, porque você não suporta a presença dele. E que paradoxo é esse? De crente que prega a Bíblia e fala sobre mesa, fala sobre comunhão, fala sobre o corpo de Cristo, membros inoperantes no corpo, sem função, sem propósito, membro do corpo de Cristo que troca o propósito pelas propostas. Não, é que na mesa dá para a gente disfarçar. São as máscaras, e elas precisam profeticamente, de uma maneira respeitosa, honesta, reveladora, ser exposta a despeito da nossa espiritualidade. Isto é, sentar à mesa, é possível a gente sentar à mesa, mas a mesa sempre vai apresentar uma denúncia. Em comunhão, embora não tenha. A mesa vai apresentar uma denúncia. Tem intimidade, embora não tenha. Mas o que vai ser revelado é porque sentar à mesa se chama, dentro dessa tríade que eu quero partilhar com vocês, porque a mesa, a comunhão e o banquete, é a minha síntese dentro desta reflexão. Elas funcionam de maneira harmoniosa. Isto é, sentar à mesa é um exercício intrapessoal. Eu dizia isso e quero novamente repeti-la. Será pedagógico para os irmãos que ouviram a primeira vez, será de uma maneira discipuladora para você que está ouvindo essa noite. Sentar à mesa, o que é uma proposta e um exercício intrapessoal? É aquele exame que eu faço comigo mesmo. Jesus, não está certo a minha vida assim, dessa maneira, Jesus. O pastor pensa que eu sou uma pessoa e eu sou outra. Senhor, eu até glorifico e exalto e adoro o teu nome, mas eu não consigo sentir a tua presença, Jesus. Jesus, eu não posso viver a realidade. Sabe por quê? Porque o ambiente em que eu estou é um ambiente espiritual. Porque o Deus que sirvo revela o profundo e o oculto. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus de Daniel, que ele muda o tempo e as estações. Jesus, porque o Deus que sirvo é o Deus do Salmo 1, que me ensina que eu preciso dar o fruto na estação própria. E quando chega o tempo de estação, eu não consigo produzir. E quando eu tento produzir, eu produzo fora do tempo. E os meus frutos não são frutos do Espírito, são humanos. Eu acho muito interessante a mesa que propõe o lugar de encontro. Ela nos leva, do ponto de vista relacional, a despeito de um relacionamento homem e mulher, para o mais alto nível da intimidade. A mesa é tão pedagógica que ela tem a capacidade do encontro, da missão da mesa, de nos tirar do apetite do eros, do amor erótico, para nos levar ao amor ágape, o amor de Deus. Olha a ética desse amor, o amor que precisa ser exposto à mesa, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que não busca o seu próprio interesse, mas busca o interesse do outro. Você já imaginou? Isto é uma poesia encantadora para o universo feminino, que é mais sensível nesse sentido. Cá estamos nós, num culto de ceia, e a gente vem para a igreja, e a leitura que o pastor Soares leu é uma leitura reiterada vezes, repetidas vezes, lida, e ela não pode ser introjetada, absorvida na nossa mente apenas como uma ritualística. Eu preciso refletir o que o Espírito da palavra me diz. Segundo tópico, vem a comunhão.
E agora o evangelho e a palavra me quebra por dentro. Porque na mesa eu posso até disfarçar. Na comunhão não. A comunhão se revela. Quando nós olhamos, por exemplo, 1 Coríntios, o capítulo 10, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, já que a proposta é comunhão, e o pecado tira-nos da comunhão. Cuidado, irmãos, nos conceitos. Existe uma tríade dentro da doutrina cristã, que é justificação, santificação e glorificação. Na justificação, eu tenho um ato, eu tenho uma declaração e um ato imputado sobre a minha vida, de que eu tornei-me justo. Que coisa maravilhosa. Mas a justificação não é algo que opera dentro de nós, opera sobre nós. Quem opera dentro de nós é a santificação. Na justificação eu recebo uma declaração de que eu tornei-me justo contra o pecado. Mas a minha vida para por aí. Já pensou? Puxa, eu estou justificado. Já pensou um crente que olha para o apóstolo Paulo dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? E aí o cara vai dizer, então já que superabunda a graça, então eu vou pecar mais. Essa gradação, irmãos, não está na questão quantitativa, é na profundidade. Não importa se o delito é um pequeno furto ou se é um homicídio. Se o sujeito se arrepende para fazer uma aliança com o Salvador Jesus, onde o pecado foi abundante na sua proporcionalidade, a graça vai perdoar. Mas na santificação é diferente. Enquanto na justificação eu recebo uma declaração de que eu tornei-me inocente, já que à luz da palavra eu era um criminoso, eu era um transgressor da lei, eu era filho das trevas, eu era filho do diabo, eu era filho da ira, conforme Paulo fala aos Efésios. Olha que coisa maravilhosa Jesus fez contigo, crente. Te tornou santo, justo. Mas você recebeu da parte de Deus um chamado. E agora não vai ficar assim. Você vai sentar à mesa e vai ceiar a comunhão. E na comunhão, mediante o processo da santificação, a santificação é o que nós recebemos da parte de Deus como poder para o pecado. Então é assim, na justificação eu tenho uma declaração que é imputado a mim, justo. Na santificação eu recebo poder contra o pecado. Na glorificação eu recebo a liberdade do pecado, porque o corpo já será glorificado conforme 1 Coríntios o capítulo 15. Corpo corruptível sendo transformado em um corpo incorruptível. Aí eu chego na Assembleia de Deus Messejana, vou ser ministrado pela palavra do Espírito, em que pregadores chegam a esse lugar, comprometidos com o ensino da palavra, e a gente pensa que a gente vai receber uma palavra para nos agradar, para massagear, para dizer, está tudo bem, e de repente o Evangelho nos quebra, nos confronta, nos destrói, sabe? Vai dizer a gente, desce à casa do oleiro para tu receber uma reforma, um renovo, uma reconstrução. E é isso hoje. Eu fui à ceia, e de repente eu pensei que estava tudo bem, porque nos sábados de ceia eu sentava à mesa e a proposta era sinalizar o encontro, intimidade. Até que um dia o Espírito Santo te levou a refletir a comunhão. Paulo pergunta no versículo 16: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É. E por que a casa está dividida? Casa dividida não pode subsistir, casamento dividido não pode subsistir,
Amores divididos não pode subsistir. Pensamentos divididos não pode subsistir. Veja os reflexos da paixão na adolescência. Ora, a gente que é pai e a gente que desenvolve comportamentos de filhos adolescentes vive as mais diversas experiências. A maneira que você precisa ouvir Deus, ler a palavra para receber o ensino de como lidar. Imagina, por exemplo, um adolescente dizendo: papai, mamãe, eu estou dividido. É que eu estou gostando de 2 garotinhos da minha escola, mas eu não sei se gosto de um ou gosto de outro, se fico com um ou fico com outro. Mas isso não é coisa de adolescente. Isso é coisa de gente. Isso é coisa de gente que peca. Isso é coisa de gente que é suscetível ao pecado. E eu estou utilizando os personagens de um menino, de um garoto, de um homem, de 2 homens, de 2 mulheres. Mas eu estou utilizando também o apetite e o gosto pelos prazeres espirituais e os prazeres carnais. Você precisa desenvolver comunhão. Sentar à mesa e cear, que é a comunhão, não pode ter dentro da mente e da alma amores que dividem a tua alma e o teu pensamento. Porque na comunhão nós temos um exercício interpessoal, isto é, eu com o outro. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para frutificar e produzir. O amor é exatamente esse arregimentar de 2 pessoas que se amam para a multiplicação da sua glória. Mas a gente está falando de uma linguagem espiritual. A noiva e o noivo, que é Jesus. A noiva do Cordeiro, que somos nós. Que plataforma nós estamos? Vê a hora. Sentar à mesa. Então você já viveu experiências ou já ouviu experiências desse modo? Ah, pastor, quantas vezes eu sentei à mesa do Senhor e não me reconciliei. Ah, quantas vezes eu sentei à mesa e eu fui empurrando a minha espiritualidade assim, aos poucos, como a gente usa o jargão, empurrando a minha espiritualidade com a barriga. Até que um dia você ouviu sobre a comunhão interpessoal e uma palavra dizendo assim: se no intrapessoal sou eu comigo mesmo, examine-se pois o homem a si mesmo. É o meu exercício dizendo: Jesus, eu prego a tua palavra. Jesus, eu não posso estar no altar. Jesus, eu fui chamado para poder ser um diácono, para te servir, para ser um presbítero, para ser um pastor. Jesus, eu não posso me portar desse jeito. Afinal de contas, independente de ser pastor ou de ser ovelha, eu sou uma carta lida. Eu preciso pregar a palavra com o bom perfume de Jesus, luz do mundo e sal da terra. É um intrapessoal. No interpessoal eu avalio o meu relacionamento com o outro. Não, de verdade. Você sabe qual é a minha postura em relação a aconselhamento pastoral, especificamente para a juventude, de uma maneira muito racional? Eu digo assim: irmão, não faz isso não. Você nem curte e aproveita o mundo e nem é alvo do beneplácito de Deus a despeito do que Ele tem para a sua vida. Fica dividido. Você já percebeu uma pessoa dispersa, aleatória? Eu fico imaginando assim: Deus falando contigo através da palavra e você. Tá, porque é uma crise do homem ter e absorver pensamentos repetitivos. Pode ser que eu estou pregando aqui para você e a despeito do que você deixou em casa na semana passada, pensamentos repetitivos se instalem na tua cabeça. Você chegou aqui, pensamento repetitivo. O que é isso? Por que os pensamentos se repetem? É uma crise, é uma fase que você está vivendo. Mas você está fazendo alguma coisa para isso? E é claro, irmãos, que a vida é assim.
Só quem vai mudar a gente e as pessoas, homens não mudam outros homens. Ei, esposa, tu não vai conseguir mudar o teu marido. Recebe aí o que Deus está te dizendo. A mudança é do Senhor. É Deus que muda os teus filhos, é Deus que muda a tua esposa, é Deus que muda o teu marido. É por isso que a maturidade faz assim, vez por outra. Eu não sei se você já viu isso aqui, Soares, vem cá. Vez por outra eu queria receber de fato um aperto de mão. Já viu alguém que te cumprimenta assim, ó? A paz do Senhor, me dá a paz do Senhor. A paz do Senhor, ei irmão, não sei o que. Então a mão fica e o olhar alcança outras dimensões. Ah, eu queria receber um abraço assim. Mas nós nunca desenvolveremos e desfrutaremos comportamentos unânimes. Nunca. Entendem, irmãos? Por quê? Porque nós estamos num exercício de glória em glória. Ou seja, eu sento à mesa, pastor, mas eu tenho dificuldade de desenvolver comunhão, de estar junto para poder comer o pão. Afinal de contas é o mesmo pão, é o mesmo sangue. Você sabe como é que a gente percebe isso? Imagina aqui, entra por exemplo um criminoso que veio de uma facção, e você avalia uma irmã que tem 50 anos de crente. Aí ela faz uma aliança, ele faz uma aliança com Deus. Naquele momento ele é justificado. A mesma imputação do sangue de Cristo que purificou os seus pecados é a mesma coisa, não existe. Ei, não existe razões para a gente disputar. Não existe razões para poder concorrer. Não existe razões para sermos melhor em detrimento do outro. Não existe, porque Ele é o cabeça e nós só somos o corpo. Não podereis beber o cálice do Senhor. É o verso 21. E o cálice dos demônios. É forte a linguagem, né? Que o cálice do Senhor é um só. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é forte porque no Antigo Testamento apenas cobria. Agora o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então o sujeito crente, que é exatamente a teologia do liberalismo, o camarada pode cultuar aqui, depois sair daqui e tomar a sua cervejinha. Ei, pastor, será que o senhor está falando isso tocado por Deus porque eu estou fazendo esse esquema, hein? Pois é, o Espírito Santo revela o profundo e o oculto. Nada mais John de Québia. Céu suba aos mais altos, grandiosa, que eu não posso atingir. Coisa de Deus não se explica mesmo, mas Ele revela. Conclusão. Meu pastor me deu 30 minutos. A grande questão é que a pergunta, de maneira uníssona e coletiva, poderia ser respondida por todos nós. Quem deseja morar na eternidade com Deus? Todos nós levantaríamos. Se na mesa eu tenho um lugar de encontro e de intimidade, na ceia eu tenho um lugar de comunhão, na Santa Ceia eu tenho um lugar de comunhão, isto é, repito, a mesa intrapessoal, eu comigo mesmo. Na comunhão Santa Ceia interpessoal, eu com o outro. Meu relacionamento, eu faço parte do corpo. Para um banquete, que é a leitura do Apocalipse, a proposta é um exercício transpessoal, vertical, transcendental. Nesse sentido, eu faço mais uma vez a releitura, porque agora sou eu e Deus, é você e Deus. Não cabe fazer assim.
Não cabe fazer assim. Não comporta. Isso machuca, isso afasta, isso é juízo. Geralmente a gente se comporta assim: tu viu. Às vezes pode até acontecer que a irmã chegou muito elegante, o irmão, e geralmente no universo feminino: ah, mas mudou a cor do teu cabelo, tá lindo, eu gostei dessas mechas e luzes. Quando a pessoa sai: não, que cor cafona. Meu Deus, tu viu? Mas agora o exercício é transpessoal, eu e Deus. Nesse sentido, para a conclusão, os irmãos vão perdoando os recortes, mas é em razão do tempo. O livro do Apocalipse, já que a gente tem mesa, a gente tem comunhão, ceia, mas todos nós estamos aguardando o banquete. Eu acredito que todos os irmãos têm a visão pré-tribulacionista. É verdade? A escola pré-teterista, os fatos históricos, a maior parte deles já aconteceram. Pós-tribulacionista, comumente os nossos irmãos batistas, regulares, a igreja reformada, presbiterianos e afins. Então assim, arrebatamento da igreja acontece, a igreja vai para o bema. No grego, o bema é as bodas do Cordeiro. A igreja vai receber galardão, e que será provado para ser aprovado o recebimento do galardão. Como a gente está na mesa e a gente está na comunhão, tudo é fruto. E os materiais: ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno, madeira, serão submetidas ao juízo, que é o fogo. E a madeira, a palha e o feno são consumidos pelo fogo, mas o ouro simboliza a pureza, a prata simboliza a redenção, as pedras preciosas, as obras do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro é uma festa para a igreja, na visão pré-tribulacionista, porque pode ser que aqui algum dos irmãos, isso é uma particularidade. A gente acha que o povo é pré-tribulacionista, mas os irmãos que estudam, pode ser que aqui tenha algum pós, né? Então ele vai pregar o pré para poder obedecer o pastor, mas ele tem as convicções teológicas que é pós, um exemplo. Então nesse sentido, o que acontece? As bodas do Cordeiro depois da entrega dos galardões, porque existe a ceia do grande banquete, que é para Israel no período milenar, quando forem concluídos. Mesa, lugar de encontro, intimidade, a gente inaugura ceia, comunhão, reflexão, pedra de esquino, rocha de escândalo, para poder confrontar e dizer: se ajeite, seu cabra, se ajeite, que o processo de comunhão não dá para disfarçar. Tu quer ir para onde? Para o céu. É? Vamos lá. O capítulo então, que foi o 19, dirá assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A pergunta é: se aprontou? Porque se você acredita no arrebatamento, é claro que fatos como esse vai acontecer. Mamãe, mãe, cadê a mamãe? E o pai? Liga. Foi para casa da tia, não avisou, não deixou nada. Aí eu me lembro da canção: onde está aquele povo barulhento? Muito breve vai sair uma notícia
que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. E a pergunta: onde estão aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Cadê hospitais, presídios, nas casas, nas ruas, no centro da cidade? Mas a gente está aqui querendo participar da mesa e empurrando a nossa vida espiritual, fazendo de conta que estamos em comunhão, quando a gente não está em comunhão. E todo mundo está querendo ir participar do banquete. A pergunta é: você está pronto? Se apronta! Eita, tá ungido. Aí eu vou concluir, ó. E foi lhe dado a esposa. Irmãos, é assim, ó. A noiva já se aprontou. O trigo, o joio não. Por isso que não para de fazer. Que a noiva já se aprontou. E quem é a noiva, pastor? Olha o exame intrapessoal. Examine-se a si mesmo. Eu sou salvo. Eu estou ligado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai fazer isso do teu irmão que está na esquerda e na direita? Não, não vai fazer isso não. Às vezes é um fato isolado. É porque o irmão está de roupa apertada, roupa lascada, cabelo dourado, cabelo isso, cabelo aquilo. Não. É intrapessoal. E o interpessoal é manter comunhão, é inundar, é transbordar. Transbordar, irmãos. Por isso que Jesus disse: se a justiça de vocês, discípulos, não exceder muito a dos fariseus. Sabe por quê que é bom? Porque quando a gente transborda, não é só a gente transborda para os lados, alcança aqui, a gente transborda para esse lado. Quem está cru vai ficar quente. Transborda em casa, transborda no trabalho. Ei, igreja, ó, vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A noiva antes era com mácula, com rugas, mas ela teve agora o seu corpo transformado em um corpo incorruptível. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Feliz serão aqueles que forem chamados. Então é o seguinte: se fosse você, na realidade eu não vou fazer nem ação de construção. Eu acho que o exercício é universal. Todos nós precisamos parar de querer só sentar à mesa para desenvolver intimidade. Sente à mesa, desenvolva comunhão e se apronte para poder participar do banquete. Amém. Deus abençoe. Oh, aleluia! Nem control.